Caríssimos alunos, estamos aqui mais uma vez na parceria da Nona Direct com a RPTV no Conect Enem. Hoje voltaremos a falar de história, obviamente, só que hoje trataremos de história do Brasil, mais especificamente o período da República Oligárquica. É um aspecto importante, peço a atenção de vocês, porque no entendimento desse período histórico do Brasil, nós poderemos entender de forma mais clara como é que se dá essa política até os dias de hoje. Claro que não são as mesmas feições, mas a característica geral no seu bozo retrata sobre isso, certo? Por quê? Porque essa estrutura oligárquica política do Brasil, ela está baseada numa trilogia. Qual seria essa trilogia? Latifúndios, escravos e o paternalismo. A estrutura fundiária, ou latifundiária, melhor dizendo, está baseada na grande propriedade rural. Essa propriedade rural agroexportadora, ela foi determinante para a posse da terra no Brasil. Nós tivemos aqui, no início da nossa colonização, as capitanias hereditárias, que posteriormente se tornaram as Seis Marias, e a partir daí nós tivemos a efetivação dos latifúndios, especificamente, e que essa estrutura norteia até os dias de hoje, tá? Outro aspecto importante desse processo foi a mão de obra escrava, a força de trabalho, que durante mais de 380 anos ela foi responsável por diversos ciclos de produções econômicas no Brasil. A produção e exportação da cana-de-açúcar, a exploração e exportação do ouro, e depois passou pelo ciclo do café, importante nesse processo de estruturação da oligarquia brasileira, dessa república oligárquica, que atualmente nós temos o agronegócio, com estrutura no latifúndio ainda, certo? Um fator importante e determinante para o nosso desenvolvimento nacional. É tanto que o agronegócio corresponde atualmente a 70% do nosso PIB, tá? E por último, o sistema paternalista, no qual esse proprietário da terra, o proprietário de todas essas exportações que passou por esse período que eu citei anteriormente, é o grande senhor dono das propriedades, o grande senhor dono de escravos, o grande senhor responsável por essas exportações, por toda essa riqueza. E será nesse conjunto dessas agroexportações em que irá também se desenvolver a base do industrialismo no Brasil a partir da primeira década do século XX. Falaremos isso mais lá na frente, ok? Então nós temos, dando continuidade a esse processo, a República Oligárquica iniciada em 1894 com a eleição de Prudente de Moraes, certo? Que vai governar durante todo um período de 4 a 5 anos, e que essa República Oligárquica chegará ao fim, em tese, em 1930, que será um outro fator que nós falaremos, que é exatamente o período da República Getulista, tá legal? Que vai ter outras características. Mas em que estava alicerçado, além daqueles três fatores, da posse da terra, da mão de obra escrava e do paternalismo e da força política do proprietário, alicerçada essa estrutura oligárquica, que será constituída a partir do governo de Prudente de Moraes, certo? Com base na agroexportação, principalmente do café, certo? Porque a partir da segunda metade do século XIX, 1850, nós teremos um desenvolvimento acentuado dessa produção cafeeira, e o Brasil não só aumentará a área de plantio do café, como, consequentemente, ampliará a sua exportação para os dois principais mercados do século XIX, a Europa e os Estados Unidos, certo? E o Brasil vai alicerçar a sua estrutura econômica nesse período na exportação do café, tá? Então, essa estrutura predominantemente agroexportadora e latifundiária, ela vai se estruturar em três pilares: num sistema político federal, num sistema político estadual e num sistema político municipal. Então vamos por partes. Como seria esse sistema político federal? A conhecida política do café com leite, no qual os acordos políticos
mediado entre os governadores e esses proprietários de terras, que eram líderes políticos locais, vão fazer com que na presidência do país haja alternância de representantes das oligarquias no mandato de São Paulo e no outro de Minas Gerais, porque eram os principais exportadores de café do Brasil, certo? A nível estadual, ficou conhecido como política dos governadores, nos quais os governos receberiam apoio do governo federal, os governos estaduais, e eles manipulariam os municípios, a base local de seus votos e de sua estrutura, e com isso fechariam esse acordo junto com o governo federal. E o governo transferiria para os municípios, de acordo com o apoio político recebido, recursos para desenvolver obras, certo? Hoje em dia, isso está um pouco mais criterioso em função de existir um orçamento. A lei orçamentária, ela faz com que haja, no ano que antecede a execução dos projetos políticos, um orçamento, uma dotação orçamentária pelo Congresso, que vai fazer com que esses recursos, de acordo com a aplicação e as áreas de investimento, serão utilizados posteriormente. O que dificulta um pouco essa questão do toma lá da cá, mas que na prática ela continua existindo até os dias de hoje, certo? E como é que estava a estrutura municipal dentro desse contexto da política oligárquica? O coronelismo, que era aquele chefe político local, a pessoa que manipulava as eleições, a pessoa que manipulava os currais eleitorais, as pessoas que direcionavam os eleitores para votarem de acordo com os seus candidatos. E esses candidatos eleitos estariam aliados, estariam em sintonia com o governo do Estado e, consequentemente, com o governo federal, certo? Então, Prudente de Moraes, ele inaugura esse processo dessa estrutura oligárquica, tá? Dentro do seu governo, nós vamos ter um movimento social e relativamente popular conhecido como a Guerra de Canudos, no Nordeste, no interior da Bahia, de 1896 a 1897, certo? Nesse conflito, nós tivemos a grande luta pela posse da terra. E o seu grande líder, conhecido como Antônio Conselheiro, um líder messiânico, ou seja, um movimento que a princípio não tinha uma conotação político-partidária, nem político-ideológica, mas que através da religião, porque ele se dizia o enviado de Deus, queria guiar todos os seus seguidores para a salvação, mas na verdade o que acontecia? Esse movimento conseguiu arregimentar funcionários das propriedades dos grandes proprietários de terra, dos coronéis do interior do Nordeste, começaram a se agrupar no Arraial do Belo Monte, no interior da Bahia, certo? No desejo de que, ao possuir um pequeno terreno, uma pequena porção de terra, poderiam produzir e seriam proprietários dessa produção, certo? Já que nas propriedades o que eles produziam era por a sua subsistência mínima e a grande produção ia para as mãos do proprietário da terra. No Arraial do Belo Monte, o que acontecia? Essa produção e essa terra pertencia àquelas pessoas que estavam agrupadas naqueles pequenos áreas, no qual recebiam do Antônio Conselheiro e a partir daí começavam a produzir. Parte dessa produção era para a subsistência dos integrantes do Arraial do Belo Monte e o restante era negociado nas feiras da região para que, posteriormente, com esse dinheiro arrecadado com essa venda, fosse adquirido roupas, calçados, remédios, armas, munições. Então isso começou a despertar a elite local no sentido de temerem que futuramente esse grupo se fortalecesse e poderia questionar o poder desses coronéis, desses proprietários de terras. Mas só que a imprensa, na época, certo, vai ressaltar muito mais a questão do ponto de vista messiânico de Antônio Conselheiro e no qual se colocava contrário à república e a favor da monarquia, certo? Então, a imprensa desvirtuou o sentido do movimento, dizendo que era uma ameaça à república e, na sua essência, era uma ameaça aos proprietários de terra, tá ok? Então, por isso que as 10 mil casas construídas na época do confronto com o Exército Brasileiro, onde houve, após o conflito, a morte de 5 mil pessoas, certo? Foi totalmente destruído o Arraial do Belo Monte. Antônio Conselheiro
foi morto e a partir daí o movimento foi sufocado, certo? Então, sucedendo Prudente de Moraes, nós vamos ter Campos Salles, outro representante da oligarquia paulista, na qual ele vai dar continuidade a essa política oligárquica. Temos aqui alguns retratos da época, né, da Guerra de Canudos, e duas representações do filme com o mesmo nome. Eu quero chamar a atenção de vocês que uma obra literária de Euclides da Cunha, Os Sertões, faz relato desta guerra. Tá? O apogeu da República Oligárquica ela ocorreu entre 1898 até 1914. Por que até 1914? Porque aí nós temos o início de um fato externo que vai influenciar o mundo inteiro, que é a Primeira Guerra Mundial que ocorre na Europa, certo? Ela vai mudar o contexto político e geopolítico, não só da Europa, como de todo o mundo. Por quê? Porque os países que viviam perifericamente ao contexto europeu naquela época dependiam do mercado europeu, certo? Para manter a sua subsistência. Só que, após a Segunda Guerra Mundial, nós teremos a ascensão econômica e política dos Estados Unidos, certo? E um projeto de mudança nos demais países que estavam na periferia do mercado europeu. Então, dando continuidade à República Oligárquica, nós temos alguns nomes que vai caracterizar esse período que eu falei anteriormente. Campos Salles, de 1898 a 1902, certo? Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, Afonso Pena, 1906 a 1909, Nilo Peçanha, 1909 e 1910. E o último desse período que nós consideramos como o apogeu da oligarquia, teremos Hermes da Fonseca, que era um militar, de 1910 a 1914, quando tem início a Primeira Guerra Mundial. Tá ok? Dentro desses governos que eu citei anteriormente, nós vamos destacar alguns fatos importantes e que tiveram repercussões a nível nacional na nossa história. Tá ok? Então vamos lá. O governo de Campos Salles, certo? O que ele vai ter de importante? Ele vai efetivar concretamente a política dos governadores, que eu citei anteriormente, ou seja, ele vai efetivar a continuidade de um acordo político entre os governos estaduais e a presidência da República. Logicamente que esses governadores eleitos estariam em sintonia com os interesses políticos e econômicos do governo central, tá? E dentro disso aí, nesse período, ele vai ser beneficiado com o Fundo de Luan, um grande empréstimo feito junto à Inglaterra, que era o grande banco, vamos dizer assim, mundial, certo? Já que a Inglaterra, nós estamos aqui no século XX, já havia estabelecido um crescimento econômico em função da sua Revolução Industrial, que ocorre no meados do século XVIII, certo? Então isso vai fazer com que no século XIX a Inglaterra já esteja vivenciando a sua segunda Revolução Industrial, e isso vai ser importante para fazer com que a Inglaterra se credencie como uma grande nação de desenvolvimento econômico. Essa hegemonia econômica inglesa, que caracterizou os séculos anteriores, 16, na grande expansão comercial, 17, 18 e 19, será substituída pela supremacia norte-americana, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, certo? Esse Fundo de Luan foi um empréstimo feito à Inglaterra, como disse anteriormente, e que vai favorecer a soma de recursos para investimento do governo federal. Só que termina o governo de Campos Salles e não consegue usufruir desse montante. Então, esse dinheiro, em torno de 10 bilhões de libras esterlinas, certo? Irão ser gastos pelo governo que sucede a Campos Salles, que foi Rodrigues Alves, certo? Com esse dinheiro, ele vai reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro. Puxa, Aguinaldo, por que a cidade do Rio de Janeiro? Porque era a capital do país. Lembre-se que a capital do Brasil foi transferida para o Rio ainda no período colonial, certo? 1753 vai ser transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, e de lá vai permanecer até 1959, quando em 1960 nós teremos a inauguração de Brasília, certo? Por Juscelino Kubitschek, ok? Então ele vai reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro, onde existia no centro do Rio muito casebres, muito cortiços, todos serão derrubados.
E coincide também no seu governo a grande epidemia da varíola, certo? O grande sanitarista Oswaldo Cruz, que dá nome ao Instituto, hoje reconhecido mundialmente pela sua capacidade tecnológica na produção de vacinas, certo? Inclusive dos institutos, em parceria com outros organismos internacionais que buscam a produção de uma vacina contra o Covid-19, certo? Oswaldo Cruz implementou uma grande campanha de vacinação da população do Rio de Janeiro, certo? Tentando amenizar o grande surto de varíola que nós conhecemos como popularmente a catapora, tá? Então nós temos outro aspecto importante nesse período, isso sim, é um fato determinante que vai manter a política oligárquica. O que foi? O Convênio de Taubaté, uma cidade do interior de São Paulo, certo? Em 1906 será assinada a chamada Política de Valorização do Café, na qual os produtores de café e agroexportadores teriam a sua produção comprada pelo governo federal. O excedente de produção que não fosse comercializado, o governo comprava e estocava para manter o equilíbrio do preço. Porque naquela máxima do capitalismo, além da oferta e da procura, como a produção tinha atingido um grande número de produção de sacas de café, se jogasse todo esse café no mercado, consequentemente seu preço ia cair. Certo? Então, para manter um equilíbrio que atendesse às expectativas do governo federal, que mantivesse equilibradas a economia do Brasil, o governo comprava esse excedente e estocava. E garantia essa compra aos produtores. Então, isso vai acelerar a produção do café. Por quê? Porque os cafeicultores saberiam que não teriam prejuízo com a produção do café. Poderiam produzir o café à vontade, porque o que não fosse exportado, o governo compraria e estocaria para manter esse equilíbrio do preço internacional. Tá bom? Então, isso aí vai fortalecer não só economicamente, mas também vai manter a continuidade dessa política oligárquica, tá ok? Que era importante, que subsidiava o poder do governo central. Tá ok? O seu sucessor foi Afonso Pena, certo? E qual vai ser o destaque durante esse governo de Afonso Pena? É a produção da borracha, né, da floresta amazônica, no extremo norte do país, certo? Nós teremos uma produção bastante significativa, será um produto no qual o Brasil vai se destacar na produção, a grande exportação para o mercado europeu, certo? E nesse período começa a surgir o desenvolvimento da indústria de borracha sintética, certo? Com a pequena porção de borracha natural, se produzia toneladas de borracha sintética, certo? Então, isso também foi um fator importante que ajudou muito a economia do Brasil. E nesse processo, houve uma exploração da floresta amazônica, fazendo com que o Brasil entrasse em território boliviano, certo? Causando uma divergência entre o governo brasileiro e o governo da Bolívia, certo? É aí que entra a figura do embaixador Rio Branco, que inclusive ele vai negociar, junto com o governo da Bolívia, a compra do atual estado do Acre, que antes era território boliviano, e que o Brasil, através de ação diplomática do embaixador Rio Branco, vai comprar aquela área. E por que tanto interesse no Acre? Em função dos seringais, certo? Que era uma atividade econômica bastante importante. Para vocês terem ideia, o Teatro de Manaus, um teatro belíssimo na época, certo? Até hoje, muito bem conservado, é uma representatividade desse império da borracha que existiu e caracterizou a região norte, mais particularmente o estado do Amazonas. Continuando, o presidente Hermes da Fonseca, certo? Militar, sobrinho do fundador da República, que foi Deodoro da Fonseca, certo? Um movimento que não era visto como uma revolução, é um movimento de continuidade, de se tirar o poder da mão do império, das mãos de Dom Pedro II, e passar para as oligarquias, entre aspas. Tá? Por quê? Porque a República ela não altera a estrutura social do Brasil. Tá? A classe dominante permanece com a posse de suas terras, permanece com a estrutura de exportação econômica e permanece acumulando divisas, certo? Então não houve mudança de estrutura social nenhuma, apenas uma acomodação do poder político,
tá ok? Porque naquele momento, final do século XIX, praticamente, não havia mais espaço para a manutenção do sistema monárquico no Brasil. Muito menos no mundo e muito menos no Brasil, já que todo o território latino-americano era todas repúblicas parlamentaristas e outras repúblicas presidencialistas, mas não existia mais nenhum sistema monárquico na América, certo? Existia, como existe ainda, algumas na Europa, como a Espanha, como a Inglaterra, certo? Mas que naquele momento histórico no Brasil não havia mais espaço para a monarquia, que saiu muito enfraquecida também por pressão dos grandes proprietários, um ano antes com a libertação dos escravos, com a Lei Áurea, certo? Em que os proprietários de terra foram obrigados a terem que libertar seus escravos, mas que não foram indenizados pelo Estado. Dom Pedro, que representava a monarquia, não vai indenizar os grandes proprietários pela libertação dos escravos. Então, essa passagem é um aspecto importante, porque vai fazer com que haja essa união com os produtores rurais em favor da derrubada da monarquia, como uma resposta pela falta de apoio econômico por terem sido obrigados a libertar seus escravos, porque representava a sua mão de obra, um fator muito importante para a estrutura política e econômica do Brasil. Tá? Mas continuando, vamos lá, Hermes da Fonseca. Temos outro aspecto importante também, um conflito conhecido como a Guerra do Contestado, certo? Ali, entre proprietários de Santa Catarina e do Paraná, vai haver uma disputa pela posse da terra entre poceiros, certo? E proprietários de terra. Por quê? Havia um interesse de uma companhia ferroviária norte-americana em estabelecer uma ligação direta com o Porto de Tubarão, o interior de Santa Catarina, com o Paraná, área produtora de café, onde haveria toda essa exportação direta para o mercado europeu, certo? Ele iria trazer muitos lucros para essa companhia. Só que haveria, naquele momento, uma desapropriação de terra na qual os seus pequenos proprietários não seriam indenizados, tá? Então, isso aí fez com que o grande líder desse movimento, o Padre Maria, organizasse os poceiros para combater os proprietários de terras que seriam beneficiados com esse centro de escoamento dessa produção, tá? O movimento foi sufocado pelo governo federal, certo? Pela União, e todos os seus integrantes foram executados. Nós destacamos no Rio de Janeiro, durante esse período também, a revolta da Chibata, como ficou conhecida, em função dos castigos e maltratos impostos pela Marinha, certo? Aos seus recrutas, ok? Um grande líder do movimento vai fazer com que haja uma revolta e que os marinheiros se oponham aos castigos e que promovam um motim, certo? Isso vai fazer com que esse motim provoque uma reação do oficializado da Marinha, que junto com o governo federal vão reprimir o movimento, e que havia por parte de Hermes da Fonseca a promessa de anistia desses militares, o que de fato não ocorreu, todos terminaram sendo presos, mesmo abrindo mão da continuidade do movimento. E outra que vai acontecer no Nordeste é a revolta do Juazeiro, estruturada dentro da política das salvações, em que haveria uma retaliação do governo federal às oligarquias. Mas, Aguinaldo, você não está dizendo que era república oligárquica? Como é que o governo central vai fazer uma retaliação aos governadores dentro dessa estrutura oligárquica? Porque o presidente Hermes da Fonseca vinha do meio militar e não dos grandes proprietários de terra. Então havia uma divergência. Por quê? Porque havia um predomínio político e econômico na mão dessas oligarquias, certo? E dentro do município de Juazeiro, no Ceará, havia uma figura importante, que era o padre Cícero Romão Batista, e que, em função da disputa política entre as famílias Accioli e Rabelo, ele interveio no sentido de conciliar essa divergência entre o governo central e as oligarquias no estado do Ceará, certo? Referentemente à Guerra do Contestado, nós temos aqui no mapa a região do conflito entre o Paraná e Santa Catarina, a região da Guerra do Contestado, essa cor amarelada, e a parte
lilás é a área do conflito, certo? Da área em conflito com o estado do Paraná e de Santa Catarina, na posse dessa região. Então, quais foram as causas da Guerra do Juazeiro? O governo central no Ceará retirando o poder da família Ascioli, certo? Que eram os grandes proprietários de terra e mandatários da estrutura política oligárquica naquela região. Padre Cícero lidera o exército formado por fiéis e que recupera o poder para a família tradicional. Isso ilustra bem o que eu acabei de dizer. Por quê? Porque a retirada do poder da família Ascioli representa diretamente a intervenção do governo central, certo? Contra a estrutura oligárquica. Então, o padre Cícero vai arregimentar fiéis que vão combater essa intervenção e vão dar de volta à família Ascioli o poder político, certo? Então, o prestígio político do padre Cícero cresce, torna-se o grande benfeitor da terra porque ele ameniza um conflito que estava existindo naquela região. Tá? Ele passa a existir, ele passa a apoiar a família Ascioli, que volta a ter o poder das oligarquias dentro do Estado e que vai estabelecer um elo de ligação entre essa estrutura oligárquica e o povo e um grande contingente de fiéis ao padre Cícero Romão Batista. Claro que na história é característico esse processo de início, apogeu e declínio. Nessa estrutura da política oligárquica, aqui no Brasil, não foi diferente, tá certo? Nós iremos começar, a partir de 1914, o início do declínio das oligarquias no Brasil. Por quê? Lembre-se que eu falei para vocês que, a partir de 1914 a 1918, nós temos a Primeira Guerra Mundial no território europeu. Esse é um fato que vai afetar diretamente a economia brasileira. Mas, Aguinaldo, por que você diz isso? Se a guerra era lá na Europa e só se desenvolveu entre os países europeus. Porque é o seguinte, a Europa estando em guerra, ela vai reduzir o consumo de café, que não era um gênero de primeira necessidade. Por quê? Ele poderia ser substituído por outros produtos, como o chá, que vinha da China, e que era bem mais barato em relação ao café que vinha do Brasil. Então, isso começa a enfraquecer as exportações de café no Brasil, consequentemente, também vai enfraquecer o poder político e econômico das oligarquias. Tá ok? Então, por isso que em 1914, ano que começa a Primeira Guerra Mundial, nós teremos o início desse declínio das oligarquias. Tá? Então, com o enfraquecimento dessas oligarquias tradicionais, certo? Outras oligarquias que não tinham como característica básica do seu poder político a exportação do café, se sentem motivadas a pleitearem o fim desse domínio oligárquico cafeicultor e fazer com que elas possam ter uma ascensão a esse poder político que, não vou dizer que elas não participavam, participavam sim, mas tinham menos importância dentro desse contexto. Tá? E qual é o fator que vai determinar isso, Aguinaldo? É o desenvolvimento da indústria do Brasil, que começa nesse período, em decorrência da guerra, porque no estado de guerra nos países europeus será reduzida consideravelmente a produção de bens de consumo, certo? Então o Brasil passará a produzir, preste atenção, esses bens de consumo que era produzido por essa indústria europeia, tá ok? Para atender até o próprio mercado europeu. Então o Brasil vai desenvolver a sua industrialização nesses produtos de bem de consumo direto, alimentação, calçado, vestiário, certo? Então serão indústrias que começarão a produzir para atender essa demanda do mercado mundial e, em particular, do mercado europeu. Ah, Aguinaldo, vocês podiam perguntar, como é que vai acontecer de onde vem esse dinheiro para montar essa indústria no Brasil? Da produção e exportação do café. O excedente de capital conseguido com a exportação do café será aplicado no setor industrial. Então, o que a gente pode dizer com isso? De que a indústria no Brasil nasce do desenvolvimento da exportação do café. Esse excedente de capital será aplicado nessa industrialização e as oligarquias urbanas industriais serão descendentes das oligarquias agroexportadoras cafeeiras, certo? Ou seja,
O poder, de fato, não vai mudar de mão, vai mudar de setores. Sai do setor agrário e passa para o setor urbano. Mas, mesmo com isso, o setor agrário ainda continua até hoje sendo um setor importante de nossa economia. Como eu falei anteriormente, o agronegócio representa 70% do nosso PIB, certo? O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne suína, de carne bovina, de soja, de milho. Então, isso, além de outras indústrias agregadas a essa agroexportação do agronegócio, tá bom? Então, consequentemente, com o desenvolvimento do setor industrial, um setor paralelo vinculado às indústrias começa a crescer no Brasil também. O que é? O setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços e transportes. Tá bom? Então, isso vai ser importante. E um fator gerador desse desenvolvimento industrial no Brasil foi exatamente a Primeira Guerra Mundial, como falei anteriormente. Certo? Então, vamos lá. Dando continuidade. Quais são os fatores que nós podemos destacar dentro desse contexto que eu estou me referindo ao declínio das oligarquias? O excedente de café, como eu já falei, o excedente de produção do café, que vai gerar capital para investir nas indústrias, os centros industriais que começarão a surgir nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, chamados centros urbanos industriais, certo? Em particular, a indústria têxtil, a indústria de alimento e a indústria de calçados, certo? Por quê? Porque serão gêneros de primeira necessidade, a chamado setor primário da produção industrial, produtos de consumo imediato. Então, nós vamos fortalecer nesse contexto o surgimento de uma classe média urbana industrial, burguesa. Por quê? Porque ela vai se apropriar dos meios de produção, que são as indústrias, e começará a estabelecer uma nova relação entre capital e trabalho no Brasil, que é exatamente o quê? O operariado, certo? Industrial, urbano. Porque antes, essa força de trabalho estava localizada no campo, na mão de obra rural, muito mais especificamente localizada na produção do café. Então, haverá uma transferência dessa mão de obra, dessa força produtiva, parte dela para os centros urbanos, certo? E grande parte também vinda dos imigrantes, em decorrência, imigrantes europeus, em decorrência da guerra que estava acontecendo na Europa. Então, o que vai acontecer? Preste atenção, imagine esse cenário. O Brasil está iniciando o seu processo de industrialização e o Brasil vai precisar de quê, pessoal? De mão de obra qualificada. Porque não é qualquer trabalhador que vai poder operar a produção industrial. Haverá necessidade de trabalhadores qualificados, certo? Para aquele contexto, naquela época histórica. Como hoje. Hoje, o nível de tecnologia está bastante acentuado na linha de produção e cada vez mais os operários que são absorvidos por essas indústrias exige-se dele um conhecimento tecnológico elevado. Muitos deles, as próprias empresas, estão custeando a qualificação e a reclassificação intelectual desses operários para que eles possam atender à demanda da tecnologia industrial. Fazendo um paralelo com a época, 1914, 1915 até 1917, era esse mesmo processo. Havia necessidade de uma classe operária qualificada que pudesse trabalhar nesse setor industrial que estava surgindo no Brasil. Então, por isso que nesse período nós vamos ter um fato também importante, que foi qual? A greve de 1917, certo? Porque naquela época nós vamos ter a inexistência de legislação trabalhista no Brasil. A lei trabalhista só surge no Brasil em 1934, durante o governo Getúlio Vargas. Nesse período dessa greve geral, nesse período da Primeira Guerra Mundial, os trabalhadores não tinham leis que lhe garantissem direitos, certo? Então, o que vai acontecer? Em função da grande exploração desses industriais com relação à mão de obra, grande jornada de trabalho, baixos salários, não havia garantias como férias, 13º, licença remunerada, não havia atestado médico. Então, tudo isso eram fatores que fez com que os operários promovessem essa greve, a chamada greve geral de 1917, justamente para poderem se organizar e exigirem dos seus patrões, dos seus industriais, direitos trabalhistas. Nesse período, as greves eram vistas como caso de polícia,
Muitos grevistas eram presos, espancados, mortos e nada acontecia, certo? Eles eram obrigados a parar o movimento e voltar para a linha de produção, tá? Um aspecto político e ideológico importante nesse governo, nesse período mais especificamente, foi o anarcossindicalismo, certo? O movimento anarquista trazido pelos imigrantes europeus decorrente da Primeira Guerra vai começar a despertar a formação dos primeiros sindicatos no Brasil, com a função de se organizarem, se mobilizarem para poder conduzirem reivindicações de suas melhorias, não só das condições de trabalho, como melhorias de salário e melhorias e garantia de assistência médica, ok? Em decorrência dessa greve, o governo vai instituir um estado de sítio, ou seja, através de um decreto fica proibida qualquer e total manifestação popular, encontros públicos, reuniões públicas, certo? Qualquer movimento sindical era visto como um agravante à ordem social. Isso daria motivo para as pessoas participantes desse movimento serem presas, certo? Sob a acusação de perturbação da ordem pública. Qualquer semelhança com dias atuais é mera coincidência. Mas vamos lá. Qual era a divergência que existia, então, dentro desse contexto mais amplo, politicamente falando? Era entre a classe média urbana, que estava surgindo, não só os industriais, como também a força operária, e as oligarquias rurais. E qual era, politicamente, a grande divergência entre eles? A classe média urbana lutava pela adoção do voto secreto e as oligarquias rurais pelo voto cabresto. Mas, Aguinaldo, o voto cabresto, em 1917, sim, ainda estava presente, certo? Era um instrumento das oligarquias no nível do município, onde o grande líder local político, ele manipulava as eleições através de currais eleitorais. Como não existia o voto secreto, o voto era declarado, os comparsas dos chefes políticos, conhecidos como jagunços, eles observavam se aqueles moradores dos grandes proprietários rurais, trabalhadores de suas terras, votavam ou não nos seus candidatos, certo? Então, para essas oligarquias rurais, a manutenção do voto cabresto era fundamental para a estruturação do poder político, não só municipal, como regional e nacional, porque todos os três estariam aliados com a mesma posição político-ideológica, tá? Hoje ainda existe o voto cabresto, muitas pessoas trocam seu voto por carteira de motorista, por um milheiro de tijolos e de telhas, saco de cimento, operações, intervenções cirúrgicas, certo? Par de óculos, carteira de motorista. É um exemplo do voto cabresto, nitidamente. Claro que as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Existe uma justiça eleitoral que, através da denúncia, pode fazer apurações, verificações, inquéritos, que pode chegar até a anular a eleição de alguns prefeitos ou de alguns governadores, que nós já tivemos exemplo no país com relação a isto, tá? Mas, infelizmente, essa estrutura do voto cabresto ainda existe, como também ainda existe os currais eleitorais. Pessoal, dando continuidade, nós temos os aspectos importantes do desdobramento político dessa situação oligárquica, caracterizada por esse declínio. E que características foram essas? Características políticas, como o tenentismo, a coluna Prestes, a fundação do Partido Comunista, o estado de sítio, certo? E outro movimento importante desse período foi a Semana de Arte Moderna. Mas, como disse Jack o Estripador, vamos por partes. O que foi o tenentismo? Foi um movimento, como o próprio nome já está sugerindo, conduzido pelos tenentes, a baixa oficialidade do Exército, em que não participavam desse processo político, já que o domínio político estava na mão das oligarquias rurais, agroexportadoras, certo? E eles se viam mais qualificados para dominar essa estrutura política que conduzia a política no Brasil, certo? Então, a não participação dos tenentes fez com que eles se organizassem no movimento e tentassem derrubar o governo federal, certo? Então, esse movimento foi no sentido de difundir o ideário
militarista do tenentismo junto às bases rurais, já que naquele período a grande concentração populacional estava no meio rural, certo? Então eles percorreram vários aspectos e tentaram através do movimento 18 do Forte, em 1922, no Rio de Janeiro, destituir o governo. Foi um movimento sufocado pelo governo e que houve grande perseguição aos tenentes. É como decorrência desse processo a coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes vai liderar uma caminhada pelo interior do Brasil, procurando conscientizá-los politicamente no sentido de que pudesse, nas próximas eleições, derrubar o esquema político dos votos de cabresto e dos currais eleitorais e que viabilizassem, através do voto, tirar o domínio político dessas oligarquias, já que através da luta armada eles não obtiveram sucesso, tá? A fundação do Partido Comunista, como decorrência daquele movimento anarcossindicalismo que eu falei para vocês, em função da exploração do operariado que estava nesses centros industriais se fortificando e crescendo, fez com que, através do Partido Comunista do Brasil, nós tivéssemos um direcionamento político no sentido de conscientização política dos operários, para que, através dos sindicatos, através do Partido Político Comunista, eles pudessem organizar-se e para pleitear a luta por melhorias de condições de trabalho, melhorias salariais, leis que lhe garantissem direitos, assistência médica, assistência hospitalar, que nada disso existia nesse período, tá? Então, o domínio dessas oligarquias agroexportadoras é de forma assim acentuada, atingida. Isso vai fazer com que esse processo entre em decadência dessa força política oligárquica e comece a ser transferida por um meio rural, pelo meio urbano industrial, onde a classe média urbana burguesa começa a dominar esse processo de dominação política. Vale salientar, quero chamar a atenção de vocês, mesmo com a ascensão política dessa classe burguesa industrial, as oligarquias não desaparecem do domínio político. Elas apenas são colocadas no segundo plano, mas são fundamentais para a sustentação desse processo político até 1930, quando nós teremos a Revolução Getulista. Então, esta Revolução Getulista, em 1930, vai, a princípio, em tese, desmontar essa estrutura oligárquica. E que nós veremos no nosso próximo encontro, quando nós falarmos da era getulista, que isso de fato não vai acontecer. Mas vai ter um diferencial. E qual vai ser esse diferencial? O próprio Getúlio Vargas, que era habilmente político, era extremamente carismático e fez com que ele tivesse um grande apoio popular. E esse apoio popular a Getúlio Vargas foi quem impediu com que ele fosse derrubado do poder e que permanecesse durante 15 anos, certo? A chamada República Getulista. E quando ele é tirado do poder, logo depois, dois mandatos políticos depois, ele retorna eleito pelo voto direto. É um dos maiores personagens políticos de nossa história. Entre outros, eu destacaria Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Tá? Então, a partir de 1914, nós teremos outros presidentes. Delfim Moreira, de 1918 a 19, que vai morrer durante o seu mandato. O seu vice, Epitácio Pessoa, vai assumir, que posteriormente será eleito. Tá? Arthur Bernardes e o Washington Luiz, que será o último governo dessas oligarquias e que será derrubado por Getúlio Vargas com o apoio dos militares e das chamadas oligarquias dissidentes, a chamada Aliança Liberal. Mas falaremos disso no nosso próximo encontro, tá ok? Então lembre-se, a estrutura da República Oligárquica, ela foi caracterizada pelo latifúndio, pelo escravismo e pelo patriarcalismo, certo? Onde o senhor, donos das terras, os grandes proprietários, dominavam a estrutura social, política e econômica, tá? Então, eu trouxe aqui 4 questões para nós trabalharmos representando o que nós acabamos de dizer para vocês. Primeira questão. A República Oligárquica tem como características a posse de latifúndios e agroexportadores. Isso é uma afirmativa, lógico. Eu peço para a gente explicar esse fato.
Acho que depois do que nós conversamos aqui com vocês teriam condições de responder sem maior atropelo. Qual é a relação entre a República Oligárquica, os latifúndios e a agroexportação? São fatores extremamente interligados e que um estruturou o outro. Ou seja, os latifúndios, a produção voltada para o mercado externo, é quem vai alicerçar o poder dessas oligarquias políticas, caracterizadas pelo grande proprietário de terra, pelo proprietário de escravos e que será um grande dominador político dessas regiões, certo? Manipulando a nível federal a política dos governadores, a nível federal a política do café com leite, a nível estadual a política dos governadores e a nível municipal o voto de cabresto e os currais eleitorais. Tá legal? Na questão 2, no contexto oligárquico, qual a função da adoção dos currais eleitorais? E ainda existem os currais eleitorais em onde havia a forte interferência do líder político local que manipulava as eleições, que os candidatos aos cargos de vereadores e prefeitos seriam eleitos de acordo com os interesses desses líderes políticos, que consequentemente estavam aliados politicamente aos governadores eleitos e consequentemente esses governadores estariam aliados ao governo central. Então, os currais eleitorais, eles mantinham a base de toda essa estrutura oligárquica. E aí, complementando ainda a pergunta, ainda existem? Ainda existem sim, certo? Isso aí nós não temos dúvida. Basta nós termos a atenção no dia das eleições, que na casa desses líderes políticos locais, em diversas cidades aqui do interior, próximo a Currais Novos, ou até mesmo em Currais Novos, nós temos uma grande concentração de pessoas, onde as pessoas, antes de irem votar, passam por lá para saber qual é o desejo, quem é o candidato que deve ser eleito, qual é a preferência do pessoal, qual é a orientação daquele líder político. Então, de fato, ele ainda existe sim. Tá? Na questão 3, ela estabelece o seguinte: na essência dos movimentos messiânicos, Guerra de Canudos e de Contestado, estava a luta pela posse da terra. Então, isso é uma afirmativa. Esses dois movimentos, embora tivessem características de serem messiânicos, ou seja, desenvolvidos por pessoas, liderados por pessoas que se diziam pessoas santas e que seus seguidores seriam salvos, certo? Do pecado, mas, na verdade, estabelecia em outro aspecto o quê? A luta pela posse da terra. Porque, como até hoje nós tínhamos, naquele período de forma mais enfática, o domínio dos grandes proprietários rurais, e grande parte do número dessas pessoas estavam subjugados ao poder desse grande proprietário. Trabalhavam em suas terras em troca de uns trocados e principalmente pela sua subsistência, e grande parte da produção era destinada ao proprietário da terra, certo? Aí nós continuamos. Quais as razões das elites para combatê-los? Porque se esses movimentos de contestação da posse da terra crescessem e se espalhassem pelo país, fossem difundidos pelo país afora, isso ameaçaria o domínio da posse da terra por esses proprietários, consequentemente enfraqueceria também o seu domínio político e a sua força econômica, tá? Então esse é o grande medo. Sempre existir um mecanismo que exerce um certo poder sobre esses movimentos para que eles não se propaguem pelo país afora, certo? É a grande força do capital sobre o trabalho, onde a posse do capital, a posse da terra, a força monetária dos seus grandes proprietários faz com que aqueles que não possuem a terra, que possuem apenas a força de trabalho, sejam subjugados, certo? E que se sintam desmotivados para poderem continuar nessa marcha contra a reforma agrária, por exemplo, contra essa luta da posse da terra. Então, nessa questão 4, nós colocamos um aspecto relacionado a isso. Ela coloca o seguinte: a Constituição Federal, em seu capítulo 3, artigo 184, parágrafo 3º, estabelece critérios para a efetivação da referida reforma agrária. Por qual razão esses critérios, que estão colocados lá no 3º parágrafo do artigo 184, na prática, tem tanta dificuldade para se realizar? Ou seja, de forma geral, está lá na Constituição,
em que terras improdutivas deverão ser desapropriadas para a reforma agrária. Em que outras palavras, a qualificação e definição dessas terras improdutivas dar-se-ão por legislação complementar ou leis complementares. Só que até hoje essas leis complementares não foram colocadas efetivamente dentro desse contexto da Constituição Federal. Por quê? Porque 70% dos deputados e senadores que formam o Congresso Nacional são proprietários de terras, certo? Ou seja, eles não vão ter nenhum interesse de dividir as suas terras, por mais que improdutivas sejam. Por exemplo, vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Vamos lá que um proprietário ele tenha, dentro de suas posses, 500 mil hectares, certo? É um grande latifúndio. E que apenas 100 hectares são produtivos. Os outros 400 mil não são produtivos. Então, a lei não define que percentual vai caracterizar uma terra produtiva e improdutiva, certo? Eu ter uma pequena propriedade de 500 hectares e ter lá 10 cabeças de gado, por exemplo. Essa terra improdutiva, não existe nada na legislação atual que define esse fato, certo? Então, isso são aspectos que nós devemos levar em consideração. Por isso que existe tanta dificuldade em realizar a nossa reforma agrária, porque não há essa definição na forma da lei, ok? Por isso que o movimento dos trabalhadores sem terra tem se debatido muito grande nessa questão. Por quê? Porque não existe amparo legal, certo? E muitos veem o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, como um movimento anarquista, terrorista, certo? Mas, na verdade, são agrupamentos rurais que, sem terras e sem subsistência, sem qualificação, infelizmente, não têm meios de sobrevivência, tá? Espero ter contribuído para o entendimento dessa república oligárquica que caracterizou e caracteriza até hoje a nossa política, certo? Nós temos que estar atentos para melhorar esse olhar sobre a nossa estrutura política, tá legal? Foi um prazer. E eu quero aqui, antes de encerrar, deixar para vocês, companheiros e alunos, uma sugestão de leitura. Nós temos aqui, do sociólogo Gessé Souza, A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. Ele faz um aspecto muito importante sobre a estrutura de propriedade da terra no Brasil e de forma muito clara e objetiva. Para vocês terem ideia, foi um dos livros mais vendidos no Brasil há poucos anos atrás, certo? Gessé Souza é sociólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que tem a participação de professor visitante em diversas faculdades europeias, certo? Ele faz uma análise muito interessante dessa estrutura oligárquica no Brasil. Muito bom esse livro. E outra sugestão sobre o autoritarismo brasileiro, da historiadora Lila Moritz, professora, doutora em História pela Universidade da Unicamp e pela USP, certo? E ela faz um apanhado desse autoritarismo no Brasil. É uma análise que ela faz desde o início da estrutura colonialista até os dias atuais, passando pela questão do racismo, passando pela questão da discriminação da mulher, passando pela questão da violência. Ela faz um apanhado muito interessante e que faz com que nós compreendamos de forma muito mais abrangente a questão do autoritarismo, certo? Que ele tem origens muito mais profundas do que nós estamos acostumados a ver, certo? Ela faz um aprofundamento muito interessante. E, por último, a história do Brasil República, do professor Marcos Napolino, da USP, em que também ele faz uma abrangência mais específica dessa república oligárquica. São livros que, se vocês tiverem a oportunidade, era importante fazer essa leitura e que vai qualificá-los para poder abordar esse assunto da República do Brasil de um modo geral, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Estaremos de volta numa outra oportunidade e já vou dizer para vocês que no nosso próximo encontro nós falaremos sobre a República Getulista de 1930 a 1945, tá bom? E posteriormente nós voltaremos para falar da Segunda Guerra Mundial.
Tá bom? Um abraço, felicidade a todos e muito obrigado pela atenção.